A asma. A asma ela vai ter alguns fatores, né? Como o genérico e o ambientais, que, que terá como, possamos dizer, um desenvolvimento pulmonar, e também nele, no desenvolvimento pulmonar, terá também alguns prolongamentos críticos, né, durante a asma, que possa ser afetados por animais como cão, gato, também por questão de clima ou tempo frio, tempo quente. Isso afetará muito a asma. A asma ela também afeta a questão do pulmão. Ela faz com que o pulmão fique bem inflamado, né? É uma das consequências que ela deixa, que é a inflamação no pulmão, né? Que fica inflamado. E isso vai meio que agravar um pouco o quadro do paciente. Vai ser um distúrbio muito comum, atingindo 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em sua maioria, crianças e jovens antes dos 25 anos. No quesito mundial, o Brasil vai ocupar a oitava posição no ranking de asma. A principal causa da hospitalização de crianças vai ser a asma, mas, recentemente, houve um declínio de sua mortalidade, justamente pela oferta de melhores tratamentos. A inflamação brônquica vai constituir o fator mais importante da fisiopatogenia da asma. Vai ser resultante da interação complexa entre as células inflamatórias, mediadores e células estruturais. Os vários mediadores inflamatórios vão ser liberados pelos mastócitos brônquicos, pelos macrófagos, pelos linfócitos, pelos eosinófilos, pelos neutrófilos e pelas células epiteliais. Esses mediadores podem atingir o epitélio ciliado, causando dano e ruptura. Tal dano vai ter como consequência as células epiteliais e miofibroblastos se proliferarem e iniciarem um depósito intersticial de colágeno na lâmina reticular da membrana basal, o que vai explicar o seu espessamento e algumas lesões irreversíveis que pacientes com asma podem apresentar. Os sintomas são tosse, tosse seca, com catarro, crônica, durante a atividade física, à noite, leve ou forte. No sistema respiratório também pode haver infecções respiratórias frequentes, dificuldade ao respirar, falta de ar durante a noite, respiração pela boca e respiração rápida. Também é comum ansiedade, irritação na garganta, pressão no peito e ritmo cardíaco acelerado. Já o diagnóstico ele é realizado com base na história clínica e exames físicos e testes de função pulmonar. O diagnóstico de asma requer histórico ou presença de sintomas respiratórios consistentes com a asma associados à limitação variável do fluxo de ar expiratório. A limitação do fluxo de ar expiratório pode ser documentada por meio de exames complementares, como espirometria, realizado com o paciente sentado. Ele respira normalmente usando o volume corrente e, em determinado momento, faz a inspiração usando a força máxima. Logo em seguida, faz a expiração com força máxima e esforço vigoroso continuado. Essa expiração deve durar pelo menos 6 segundos. Essa manobra deve ser realizada pelo menos 3 vezes, de modo a conseguir 3 amostras de qualidade. Bom, eu vou falar sobre o tratamento da asma. A maioria dos pacientes que sofrem com essa doença é tratado com dois tipos de medicamento. Primeiro, medicação controladora ou de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento de sintomas e evitar as crises. Segundo, medicação de alívio ou resgate, que serve para o alívio de sintomas quando o indivíduo estiver com a crise de asma. Eu vou falar agora sobre a prevenção da asma. A asma é uma inflamação dos brônquios através de uma causa aparente, com medidas possíveis para diminuir as crises
com medidas simples que também estão relacionadas com essas prevenções, como evitar ambientes empoeirados, se manter em ambientes limpos, evitar ambientes com pessoa fumando e também não realizar essa prática, praticar exercícios físicos regulares, se manter no peso ideal. E também existem outras maneiras que também estão relacionadas com essa prevenção, que deve ser tomada por pessoas que sofrem com essa causa ou de maneira de prevenir essa doença. A equipe de enfermagem tem como compromisso a manutenção e a promoção da integridade física e psíquica do paciente, proporcionando um ambiente seguro, identificando fatores que podem contribuir para o agravamento da doença, possibilitando trocas e divulgações de informações a respeito das doenças e os riscos que elas podem causar, além de estimular as participações nas repercussões sobre as prevenções e atenuar ou controlar os riscos relacionados a essa doença respiratória. DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é caracterizada por piorar o funcional e o clínico do paciente, que pode levar o paciente a ter que ficar internado na UTI e ter que usar suportes respiratórios invasivos ou não invasivos. A DPOC é uma doença comum e tratável. Geralmente aparece em pessoas mais velhas e em fumantes. A DPOC não pode ser confundida com outras doenças. A DPOC vai ser mais comum em idosos acima de 65 anos, tendo sua maior prevalência na região das Américas e sua menor no Sudeste Asiático e no Pacífico Ocidental. A DPOC vai ser responsável por 13 milhões de mortes por ano, onde 5% das mortes por ano vai ser representada pela DPOC, por todas as causas. Nos anos 90 até 2010, a DPOC passou da quarta para a terceira maior causa de morte principal. A prevalência da DPOC em pacientes não fumantes vai ser de 12,2%, justamente pela poluição do ar e pela queima de combustíveis. O inflamatório da DPOC vai envolver diferentes células, que vão formar o caldo inflamatório que vai se relacionar com a matriz extracelular, assim modificando o arranjo e a estrutura pulmonar e de seus componentes, como as fibras elásticas e os músculos bronquiolares. A DPOC vai demonstrar uma perda progressiva da capacidade elástica do pulmão. Agora, se os músculos da via respiratória hipertrofiam ou atrofiam, vão ser questões que ainda vão ser discutidas. A existência dessas dúvidas vai ser devido ao achado funcional de pouca ou nenhuma resposta do relaxamento brônquico. Em estudos histopatológicos em pacientes com DPOC, utilizando métodos imunohistoquímicos, o linfócito T-CD8+, vai ser encontrado em quantidade superior aos do grupo de controle. A participação de linfócitos na DPOC foi o achado principal e mais recente do avanço de sua patogenia. Na DPOC, por ser uma doença inflamatória das vias respiratórias, o escarro induzido ainda está sendo agregado como um método para o conhecimento de sua patogenia. Na literatura médica, ainda é escassa sobre as modificações sofridas pelas fibras elásticas e pelos músculos brônquicos, além da função dos linfócitos CD8+, presentes na fisiopatogenia da DPOC. Os sintomas são tosse, pode ser tosse com catarro, seca ou devido ao tabagismo. No sistema respiratório, falta de ar durante a atividade física, infecções respiratórias frequentes e respiração rápida. No corpo, a fadiga e a dificuldade para realizar atividades físicas, e também é comum ansiedade, depressão e fraqueza muscular. E no diagnóstico ele é realizado por várias etapas, que são 3. A avaliação de sintomas, de uma forma geral, os sinais mais comuns de DPOC são falta de ar,
ou dificuldade para respirar. O segundo, análise de hábitos. O diagnóstico de DPOC recai sobre os hábitos do paciente, com destaque para o tabagismo, e realização de testes de função pulmonar, que através deles são medidos a quantidade de ar que o paciente consegue inspirar e expirar, a rapidez com que o processo de expiração ocorre. Nos aparelhos mais sofisticados, é possível medir a capacidade de absorção de oxigênio para a corrente sanguínea pelos pulmões e a quantidade de ar que conseguimos armazenar. Bom, falando sobre o tratamento da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, primeiro ponto, uso de inaladores, que está relacionado com os broncodilatadores. Segundo, uso de medicamentos, que está relacionado com esteroides e antibióticos. Terceiro, reabilitação pulmonar. E quarto ponto, uso de oxigênio. Dando continuidade sobre sua prevenção, uma vez que a DPOC está relacionada com o tabagismo, uma das suas principais prevenções é não fazer uso do próprio. Também sobre diagnóstico precoce, isso vai fazer com que o indivíduo tenha informações sobre os seus sintomas. E também a prática de exercícios físicos, fazer com que o indivíduo promova uma redução nos seus sintomas. O enfermeiro, ao cuidar de uma pessoa com a doença pulmonar obstrutiva crônica, desenvolve na sua tomada de decisão com a pessoa concepções de um processo de cuidados, tendo como foco de atenção o processo no sistema respiratório, comportamento padrão respiratório, processos psicológicos e processos ambientais. Este processo desenvolve-se através da formulação de juízo diagnóstico, terapêutico e ético. A partir daí, viabiliza produções de intervenções profissionais, em que o programa de reabilitação respiratória é um recurso da ação da enfermagem.